Iniciando esse módulo com uma das minhas práticas preferidas, que é o escalda-pés. E como vocês já sabem, a gente tem uma metodologia própria de trabalhar com o escalda-pés num sentido mais terapêutico, tanto que eu dei o nome desse escalda-pés de escalda-pés terapêutico. Quem já fez o aprofundamento no curso de escalda-pés sabe de todos esses pontos, de todas as colocações e sabe que a gente mescla muito a fitoenergia com a fitoterapia. A minha intenção nessa aula aqui não é substituir o curso de escalda-pés, pelo contrário, é apenas apresentar essa prática para até mesmo quem nunca fez esse mini curso. Até porque o mini curso ele tem a duração aí de 10 horas, então eu não conseguiria dar conta de todo o conteúdo e não é a minha intenção aqui apresentar todos os pontos sobre o escalda-pés. É apenas apresentar e aí quem quer, né, quem se interessa, quem ainda não fez um mini curso de escalda-pés, pode buscar esse aprofundamento depois. Mas existem alguns pontos que a gente precisa entender sobre essa prática, existem alguns princípios. Muita gente associa o escalda-pés apenas como um relaxante. Ah, é para relaxar. Ah, é para ser gostosinho. Mas existe muito mais do que isso. E quando você for vender o seu escalda-pés, que a partir do curso do Minha Farma, você também consegue isso, você também consegue ter essa prática para suas clientes, para suas pacientes, para as pessoas que você atende e assim por diante, para suas interagentes, né? E a gente pode chamar de várias formas. Você pode também oferecer essa prática e que eu estou trazendo aqui como uma prática de fitoenergia, mas que também poderia estar no próximo módulo, que são dos preparados mais fitoterápicos, porque também está relacionado com a fitoterapia, certo? Então agora a gente vai entender um pouco mais sobre esses princípios do escalda-pés. Primeiro, o que é um escalda-pés para quem nunca fez, quem não conhece? Nada mais é do que um banho de imersão para os pés com objetivo terapêutico. Então, você coloca os pés numa bacia e o nosso escalda-pés, que é o escalda-pés terapêutico, a gente utiliza plantas para trazer, então, todos os outros benefícios, trazer princípios ativos e assim por diante. Mas você pode, em casa, se você quiser, apenas com uma água numa bacia, você coloca os pés lá dentro. Isso já se configura como um escalda-pés, certo? Então, trazendo para esse conteúdo aqui, mais para a gente, para o nosso modelo de trabalho com as plantas, o que a gente vai usar nesse escalda-pés terapêutico? O que é obrigatório? Primeiro, plantas. A gente vai sempre colocar planta nesse banho dos pés. Água quente. Existem muitos outros tipos de escalda-pés que são feitos com água fria, com água gelada, que são feitos alternando, então um pouco na água fria, um pouco na água gelada, um pouco na água quente e assim por diante. Mas o nosso escalda-pés vai ser feito com água morna e quente, morninha para quente, depende da pessoa, enfim, pode mudar um pouquinho essa temperatura de acordo com o gosto. Mas ela precisa estar morna. Por quê? Porque estamos trabalhando com plantas. E essa planta não adianta estar no escalda-pés se ela não consegue liberar nenhum princípio ativo. Eu posso até trabalhar, por exemplo, no escalda-pés com água fria ou temperatura ambiente, e a planta desidratada num sentido apenas energético. Posso. Mas se eu quero trazer mais uma questão terapêutica, unindo o energético com o fitoterápico, eu preciso estar com essa água quente, porque é a água quente que vai fazer a extração dos princípios ativos. Então, por isso que eu sempre reforço esse ponto aqui da água. O que é o opcional nesses escalda-pés? Óleos essenciais, hidrolatos. Eu quero colocar. Posso? Posso, mas eu não preciso colocar, não é necessário. Não é necessário também acrescentar tinturas, mas é uma forma de enriquecer esses escalda-pés. Eu também posso colocar o sal grosso. Muita gente acha que o sal grosso é obrigatório no escalda-pés e não é. Ele não é obrigatório, ele é completamente opcional. Posso fazer sem, bem tranquilamente. E a gente vai entender daqui a pouquinho quais escalda-pés eu posso fazer com o sal e quais eu não preciso dele, certo? Então eu falei para vocês que
O escaldapés, ele não é só uma prática de relaxamento, existem princípios que regem essa prática, né? Tanto que é uma prática extremamente antiga. Quem vem da medicina chinesa utiliza muito isso no sentido de alinhamento da energia, dos meridianos energéticos e tudo mais. Quem vem da medicina ayurvédica também trabalha com essa prática. Então, ela é muito utilizada há milênios. E não é apenas para relaxamento. Como é que a gente sabe disso? Porque existem princípios. Um dos princípios do escaldapés é o princípio da hidroterapia. E quando a gente fala hidroterapia, logo vem a imagem daqueles senhorzinhos no meio da piscina fazendo a ginástica. Não vem isso na cabeça de vocês? Para mim, sempre vem. Quando falo hidroterapia, eu já penso nos senhorzinhos lá fazendo ginástica. Mas o que é essa hidroterapia? Nada mais é do que o tratamento pela água, sob suas diversas formas e temperaturas variáveis. Então, se existe um tratamento com água, não precisa ser numa piscina, não precisa ser numa banheira, não precisa mergulhar de cabeça na água. Tendo água, já se configura como hidroterapia. Por quê? A água, nesse sentido, ela é um dos meios de cura. Ela é um veículo de calor, de frio para o nosso corpo, e a gente sabe bem como o calor e o frio interferem no funcionamento dos nossos sistemas, sentidos e órgãos, né? Muitas vezes é um problema de yin, é um problema de frio, um problema de yang, é um problema de calor. E ali se instalam muitos problemas de saúde. A hidroterapia também consegue trabalhar com isso. Então, essa água como uma fonte de tratamento, como algo terapêutico, está também presente no nosso escaldapés. Mas além da hidroterapia, a gente vai trabalhar com um segundo princípio quando se utiliza sal no nosso escaldapés, que é a talassoterapia, também conhecida como terapia do mar. Do que se refere a essa terapia, esse princípio da utilização do sal? Porque olha só que interessante. Aqui a gente pega um segundo momento, um segundo ponto. O sal, ele é muito associado pelas pessoas como algo de neutralização de energia dentro da fita energética. Ok, ele faz isso. Esse é um dos pontos dele. Mas o segundo ponto do sal não é apenas uma questão energética, mas sim também um trabalho ligado diretamente com os nossos oligoelementos, ou seja, sódio. O sal é um sódio, né? É um elemento natural, é um mineral. Nós também temos iodo, nós também temos cálcio, magnésio. E esses oligoelementos, eles conseguem penetrar, eles conseguem fazer uma troca da água com o nosso corpo numa temperatura em torno de 37 graus para cima. Mais um motivo que a gente utiliza o nosso escaldapés com a água quente. Então, nessa temperatura, eu consigo ter essa troca, esse intercâmbio de líquidos dos tecidos do nosso corpo, das nossas células. Eu também consigo estimular processos enzimáticos. Então, olha só que interessante. Isso é extremamente bom para quem precisa fazer o equilíbrio hídrico do organismo. Talvez alguém que precisa de uma desintoxicação, e quem não precisa de uma desintoxicação, né? Uma ação diurética. Por que isso? Porque eu estou fazendo o intercâmbio do líquido que está na bacia do meu escaldapés, nessa água quente, com a água que está dentro do meu corpo, que está ali nas nossas células. Então, essa talassoterapia, ela funciona acima dos 37 graus e trabalhando com esses elementos. Então, o sal, ele não é somente um fator energético de limpeza das energias densas. Ele também consegue ter resultado esse equilíbrio hídrico, ele consegue diminuir retenção de líquido, relaxa os nossos músculos, né? Ajuda a relaxar o músculo e também atua levemente aí nas trocas de princípios ativos e também fazendo o nosso corpo absorver mais princípios ativos. Por quê? Se eu estou trabalhando com uma água quente que fez com que as plantas liberassem princípios ativos nessa água, extrair o princípio ativo, e aí eu tenho junto com essas plantas o sal, que consegue fazer uma troca
desses oligoelementos e consegue fazer um equilíbrio hídrico, consequentemente também eu vou ter uma melhor absorção desses princípios ativos. Esse é um dos benefícios, então, dessa terapia, desse princípio aqui da talassoterapia, ok? Então, voltando ao nosso escaldapés terapêutico, o que ele vai fazer? Ele vai unir a ação fitoterápica, focando no nosso corpo físico, no nosso organismo, mas ele também vai trazer uma ação energética, olhando para a energia das plantas. E nós temos um terceiro fator, que é a ação dos aromas. Quando a gente trabalha com escaldapés terapêutico, um escaldapés fitoenergético, a gente precisa olhar para o cheiro dessas plantas, para a cor dessas plantas. Não adianta colocar muita plantinha que não tem cheiro, tudo meio verde, da mesma cor. A pessoa que está lá fazendo esse escaldapés no sentido energético, ela quer sentir alguma coisa. Você, quando está fazendo em casa, você quer sentir um cheirinho gostoso, você quer ver aquelas plantas bonitas, porque isso melhora todos os nossos sentidos, né? Isso faz com que a gente capte mais emoções, seja pelo olfato, seja pela visão e assim por diante. Então, a gente vai unir esses 3 pontos aqui. Falando já num sentido fitoterápico, existem ações específicas, né? Então, aqui nós temos esses 3 pontos. Ponto número 1, ação fitoterápica. O que o escaldapés ele faz no nosso corpo físico, no nosso organismo? Ele pode ser anti-inflamatório, ele pode ser analgésico, diminui dores, ele pode ser diurético, diminuir retenção de líquido, ele pode ser estimulante da circulação sanguínea para quem tem problema de circulação, e ele pode ser cicatrizante. Então, se por uma questão pulmonar, para tratar uma questão de colesterol, alguma questão que não tenha ação diretamente ligada com esses 5 pontos, você já sabe que não. Então, eu tenho uma ferida no meu pé, eu posso fazer um escaldapés para ajudar a cicatrizar? Com certeza. Aí você não vai só colocar o sal grosso, ou depende, né? Tudo depende de uma avaliação. Mas você pode fazer um escaldapés cicatrizante. Tenho varizes, eu tenho problema de circulação, posso fazer um escaldapés para isso? Sim. Ah, eu tô com fascite plantar, tô com uma dor embaixo dos meus pés. Eu preciso de um anti-inflamatório, então eu também posso. Se tratando desses 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês, ótimo, dá para a gente trabalhar com o escaldapés, ok? Mas além dessa questão fitoterápica, nós também temos a questão energética. E dentro da energia, dentro da energética como um todo, existem 3 pontos de trabalho com o escaldapés. Eu posso fazer um equilíbrio energético, então, um escaldapés para proteção energética, um escaldapés para limpeza energética, posso fazer isso. Eu também posso fazer um escaldapés para equilibrar yin ou para equilibrar yang, posso também. Mas eu também posso fazer um escaldapés para equilibrar os chakras. E aí a gente volta no conteúdo do módulo passado, onde você aprendeu a interpretar todos os problemas de cada chakra e também as plantas de cada chakra. Então, se você quer um escaldapés para equilíbrio de chakra, você já tem toda essa base. Se você quer um escaldapés para yin, para yang, você também já tem toda essa base. E se você quer um escaldapés para limpeza ou proteção, você escolhe plantas ou mornas, ou frias, ou quentes, de acordo com o objetivo. Certo? Bom, então aqui nós falamos das 2 ações, a ação fitoterápica, a ação energética, mas a gente tem que lembrar de um detalhe. Podemos usar muita planta no escaldapés, não existe um limite. O ideal é o quê? Usar 1 colher de sopa para 2 litros de água. Mas eu também posso colocar mais plantas. Eu também posso pensar em plantas, por exemplo, eu vou fazer um escaldapés para uma gestante. Eu vou evitar as plantas mais perigosas. Eu vou evitar artemisia, eu vou evitar canela, eu vou evitar plantas que tenham problema com a gestação,
Mas nada me impede de utilizar uma camomila, uma melissa, um funcho, uma erva doce. Por mais que você me diga, prof, mas essas plantas elas não estão descritas que a gestante pode utilizar. Será que não é perigoso? Não é perigoso. Por que não? Por esse motivo que eu estou trazendo aqui no slide. No escaldapés, o nosso corpo não absorve os princípios ativos da mesma forma como se estivesse ingerindo um chá. O que eu preciso pensar? O que eu tenho que ter em mente? Quando eu estou tomando um chá, esse chá, esses princípios ativos, eles serão absorvidos muito rapidamente e eles passam, em primeiro lugar, pela metabolização do nosso fígado. Isso é um baita problema para quem é gestante, para quem tem problema de diabetes, enfim, para criança, para todo mundo tem que ficar de olho nos princípios ativos que está tomando. Por quê? Passa direto pelo fígado. Agora, essa planta no escaldapés, a nossa pele não vai conseguir absorver tanto desses ativos, porque a nossa pele é feita para não absorver tudo, né? Ela tem uma camada protetora que evita a absorção de água. Então a gente cria alguns mecanismos para que esses princípios ativos sejam absorvidos, mas mesmo assim não são todos os ativos que serão absorvidos. E essa absorção pela pele vai precisar passar por todo um metabolismo antes de circulação sanguínea. E aí, depois que essa circulação sanguínea for para o nosso coração bombeia sangue pela veia porta, aí sim vai chegar no fígado. Então, tomando, é assim: eu tomei o chá, o caminho para o fígado está aqui. Agora, eu fiz o escaldapés, o caminho para o fígado faz isso aqui, vai e volta, e tá lá embaixo. O caminho é mais longo. Então, até chegar no fígado, esse princípio ativo já foi metabolizado, já foi mandado embora, já foi eliminado. Desculpa, não metabolizado, já foi eliminado. Então, pela pele é muito mais seguro, justamente por conta disso. Eu não vou absorver da mesma forma. Então, isso fala de uma segurança para a gente, mas isso também fala de um fator que eu não posso prometer muita cura pelo escaldapés. É uma prática gostosa, uma prática que relaxa, uma prática que desinflama, é uma prática que traz analgesia, mas eu não posso curar um problema de saúde com o escaldapés. Não posso prometer isso. Por isso que ele é terapêutico. Por isso que ele se chama assim. E aí, já que eu sei que o meu corpo, minha pele não absorve tanto esses princípios ativos, a gente cria alguns mecanismos para acelerar tudo isso. Um dos mecanismos é a utilização da água quente. Então, olha só, mais um motivo. A água quente ela está associada com 3 pontos do escaldapés. Primeiro, ela faz com que a minha planta libere princípios ativos. Água quente se torna um extrato, porque está extraindo princípios ativos, mas também a água quente está associada com a talassoterapia, faz com que exista essa troca hídrica da água com o nosso organismo, mas ela também está associada com a dilatação dos nossos vasos sanguíneos da pele. Então, a água quente faz exatamente esse mecanismo aqui. O vaso sanguíneo ele estava num calibre normal, e aí, com a água quente, ele dilata. Consequentemente, quando existe uma maior dilatação, existe também uma maior vascularização, uma maior oxigenação, e se tem mais sangue naquela região, o sangue consegue ter essa absorção mais facilitada. Mais um motivo para a gente usar essa água morna ou quente para também ajudar nessa questão dos princípios ativos. Porque a gente tem que lembrar que na nossa epiderme, na camada mais externa da nossa pele, não tem vaso sanguíneo. Sabe quando sai aquela pelezinha, quando você torra no sol e aí fica toda descascando? Você não sangra, porque não existe sangue aqui. O sangue ele está um pouquinho mais para baixo. Nessa imagem a gente vê que as veias, a circulação sanguínea está mais para baixo. Na camada de fora, não tem nada, existe só um monte de queratinócitos já sem núcleo, já mortos. E aí a água quente faz esse estímulo acontecer.
Vai absorver muito? Não, mas vai ajudar. Então, olha só, eu trouxe aqui algumas sugestões de escaldapés para a gente. Eu quero fazer escaldapés diurético. Quais plantas eu posso utilizar? Salsa, manjericão, cavalinho. Eu posso colocar sal grosso, que tem um efeito diurético. Eu posso colocar hibisco, folha de abacateiro. Eu posso colocar todas as plantas diuréticas para me ajudar nisso. Um escaldapés analgésico. Uma erva baleira excelente para diminuir dor, um picão preto, um louro, um alecrim, uma folha de maracujá. São plantas muito analgésicas. Ah, eu quero um escaldapés para me ajudar a equilibrar os chakras. Eu posso escolher determinados chakras ou para todos eles. Então, se eu estou buscando todos eles, eu posso usar a hortelã, que faz esse papel maravilhosamente bem, uma lavanda, um manjericão, um jasmim, malva. Posso misturar 2, 3 plantas. O limite máximo é de 6 plantas. Posso usar sal grosso também se eu quero, mas lembrando que é opcional. Se eu estou buscando um autocuidado, olha só as escolhas que eu trouxe aqui. Rosas, flor de laranjeira, flor de maracujá, calêndula. Então, são flores, porque flores remetem a esse autocuidado, a essa ação específica. Já se eu estou buscando estímulo, o que eu vou colocar? Plantas mais yang, casca de laranja, manjericão, calêndula, canela, mais calmos, mais no sentido de tranquilidade, mais folha de maracujá, melissa, sálvia, lavanda e assim por diante também. E aí, qual que é a ideia dessa utilização, desse escaldapés? Eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa da mistura das plantas, não é uma colher de cada planta. Eu também posso colher as plantas frescas e fazer o escaldapés na hora, não precisa estar desidratado. Mas se eu vou fazer os frasquinhos para venda, para entregar para alguém, para misturar com o sal, eu preciso desidratar. Mas se eu vou fazer na hora, você pode colher e utilizar. E aí você mistura tudo primeiro, você pega uma colher dessa mistura para 2 litros de água, já é mais do que suficiente. O interessante seria deixar os pés mais ou menos ali de 15 a 20 minutos e de preferência que cubra o tornozelo, que pegue todo o nosso pé, que não fique somente na sola e nos dedinhos, que cubra todo, ok? Se você estiver utilizando, colocando o sal, não é interessante usar sal todos os dias, no máximo ali 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Não é legal colocar todos os dias, porque o sal neutraliza as nossas energias, né? E aí a gente pode se sentir cansada, se sentir mais fraca, sem muita disposição, porque a gente vai tendo essa energia toda neutralizada. Então é interessante intercalar. Se você quer fazer um tratamento, talvez, prof, eu tô com uma ferida aqui no meu pé e eu quero cicatrizar. Então faz sem o sal, pode fazer todas as noites, todos os dias esse escaldapés, mas aí você não coloca o sal para não interferir nessas questões. Então, como eu falei, a minha ideia aqui agora com essa aula era trazer uma base sobre o escaldapés. É uma prática que não exige muitos cuidados, não exige muito detalhamento. Você pode simplesmente colocar um monte de coisa ali, um monte de planta, colocar água quente e fazer o escaldapés. Pode ser isso, ou você pode cuidar um pouco mais, né? Então, se você já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, agora você vai prestar atenção. Eu não vou misturar uma camomila com um alecrim, uma lavanda com uma hortelã. Eu vou cuidar para não misturar as plantas. Eu vou combinar plantas corretas de acordo com o meu objetivo. Então, a ideia aqui não foi esgotar esse assunto, porque a gente poderia ficar falando por horas sobre o escaldapés, mas foi te dar uma base para você agora saber por onde seguir, também as orientações
mais corretas nessa forma de utilização. Se você não faz escaldapés, experimenta que tenho certeza que você vai gostar, porque é muito gostoso, é muito aconchegante e, além de tudo, traz esse relaxamento, essa sensação de autocuidado que, às vezes, somente isso já é muito terapêutico. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo você na nossa próxima aula. Até!